Fala pessoal, Ariel aqui, espero que todos estejam bem. Dessa vez vamos para o case 3, que é sobre clustering, né? Clusterização. O que é isso, né? É simplesmente agrupar dados, fazer uma segmentação para o cliente, produto e por aí vai. E entro melhor na definição em breve, mas primeira coisa, vamos começar pelo objetivo. O objetivo aqui é identificar se é possível segmentar esses países ali com base nas características que são fornecidas ali, com base nas colunas, nas features ali que tem no conjunto de dados. E assim a gente vai ver se consegue colocar esses países de acordo com algum grupo, fazer uma certa organização, criar esses clusters, né? E primeiro a gente vai ver se é possível e depois a gente vai tentar identificar. Eu vou mostrar como que faz para ver se é possível e depois essa identificação ali, essa clusterização ali de fato. E o que acontece? Primeira coisa, definição. Pensa no seguinte, aqui um exemplo do dia a dia mesmo, algo com a gente assim, né? A gente quando vai para um evento em família, um churrasco com os amigos, alguma coisa nesse sentido, a gente geralmente tem algum grupo que a gente mais se identifica. A gente chega no evento, a gente chega no local e a gente se identifica mais com, de repente, um grupo ali daquele pessoal que só fala de futebol ou o pessoal que só vai falar de política ou de videogame ou de roupa da moda, não sei. Pode ser sobre qualquer coisa. E aí, você simplesmente tem os seus gostos ali, você gosta mais de uma coisa ou de outra, às vezes você gosta de tudo um pouco, e você se identifica mais com um grupo desses. Vamos supor que você vai pro videogame. Aí você vai chegar ali, mas aí você também gosta de futebol. Aí você vai ficar entre videogame e o futebol. E aí, o que acontece? Você vai ter meio que. A gente vai ter uma ideia de centroide aqui, alguém no centro desse grupo, é um ponto central nesse grupo, que vai fazer com que, vamos supor que dentro desse grupo de videogame tem aquela pessoa ali que é o maior fã possível e que sabe tudo. Futebol, a mesma coisa, sabe tudo até aquele momento. E aí, simplesmente, o que acontece? Eles que mais representam as características que tornaram aquele grupo ser possível ser chamado de um grupo de videogame, por exemplo. Um grupo de gamers, coisa assim. E aí, o que acontece? Você se identificou mais com esse grupo, mas também está próximo do futebol. Então, você não está tão próximo assim do centro, porque você também está um pouco próximo ali do futebol, mas você está dentro daquele grupo. É o grupo que você mais se identificou, que você tem mais características parecidas com o centroide daquele grupo ali. Aqui o que acontece? Qual a ideia? Eu vou falar grupo um milhão de vezes, mas beleza. Entrou, beleza. Os grupos se formaram, cada um foi para um canto. E aí, essa ideia de cluster aqui é uma coisa dinâmica. Entrou mais gente na festa, foi chegando mais gente no evento, ali no churrasco, né? Alguma coisa assim. E aí, você simplesmente pode reordenar isso de acordo com as pessoas que têm mais características daquilo ali. E aí, simplesmente, você tem o seguinte: vamos supor que surjam mais pessoas que gostem de videogame e de futebol também. E simplesmente pode surgir um grupo a mais, um grupo só disso. Aí vai ficar um grupo só de videogame, um outro grupo só da moda, outro só de política, outro só de futebol e outro videogame e futebol. Pode ser que surja um cluster a mais ali. Pode ser que não. Simplesmente são grupos que ficam próximos, mas que não tem exatamente essa divisão. Às vezes não é necessário. E a ideia aqui de cluster seria parecido com isso. Seria essa ideia, na verdade. Que você simplesmente tem várias características ali, os dados têm essas características. Aqui no caso vou mostrar quais são essas colunas que tem. E com base nisso, eles vão se encaixar em algum cluster específico. E a gente pode chamar de qualquer nome ali, tudo mais. Mas a ideia é essa. Isso tudo com base na similaridade que você tem. E a ideia é fazer com que cada grupo seja constituído de elementos ali, de pessoas, ou de produto, que seja, mais homogêneas possíveis, mais similares possível ali, bem próximas. E a ideia é fazer com que esse grupo seja bem distante de outros grupos. O máximo possível. Tem medida de distância para isso. Mas a ideia principal é essa aqui, assim, principalmente pensando nos algoritmos que eu vou usar aqui, que é um algoritmo baseado em Centroid, ou caminhos aqui, vou usar outro também, mas vou mostrar por quê. Mas você também pode fazer de outras formas, pode fazer aglomerativo, tem outras formas aqui também, isso aqui não é só isso que existe. Tenha isso em mente e espero que o conceito tenha ficado um pouco claro, mas a ideia é essa, você se identificou com um grupo, você vai lá e entra naquilo. Os dados são a mesma coisa. E vamos lá.
A gente vai fazer isso com países. E só mostrar aqui, antes de mostrar o dataset como é que tá, vou mostrar rapidinho aqui como é que estão os pacotes aqui que eu precisei instalar e tudo mais. Aqui eu isolei esse ambiente, eu precisei isolar aqui porque eu tinha outras aplicações também. São os pacotes que eu usei, aqui são as devidas versões. E dicionário de dados. Aqui eu tenho o país, ali que é meio que o meu foco, e poderia ser outro também, aí é com você, de acordo com o seu problema de negócio, de acordo com o que você precisa. Mas aqui eu tenho mortalidade infantil, importação, exportação, despesa com saúde, o PIB, ali o PIB per capita, pelo menos, o GDPP, expectativa de vida, inflação, a renda per capita, total de fertilidade aqui. Isso aqui, no caso, é o número médio de filhos por mulher, aqui no caso, nesse dataset. Por aí vai. Deixa eu ver. Falei todos? Falei todos. É isso. Não tem muita coisa. Você simplesmente pode ser que precise colocar mais dados, precise remover, aí vai de acordo com o que realmente você sentir que precisa. Mas eu vou trazer conceitos básicos, uma ideia por trás disso aqui, tentar mostrar isso aqui na prática e ver como é que podemos fazer esse agrupamento aqui. E isso aqui foi um conjunto de dados que eu usei na faculdade. Vou até mostrar a referência aqui. Só um minuto. Que eu peguei aqui, ó, até desse GitHub aqui, que foi o professor Leonardo que passou ali, tá? Abraço para ele aí. E daqui que eu puxei esse CSV. Quem tá vendo aí pode dar uma estrelinha também, né? Pega aí, depois dá uma estrelinha aí. Depois eu vou botar o link aqui. Mas vou botar o link aqui na descrição também. Mas o que acontece? Aqui, CSV, como é que eu faço para puxar esse CSV? Quando eu clico aqui, baixei ele na minha máquina também, se tiver algum problema ali, fez até um try except aqui, se precisar. Mas qual a ideia? Você tem esses dados estão nesse formato. Quando você quer pegar direto aqui no GitHub, aqui no link aqui, não deve estar aparecendo na tela, mas você não puxa o link que vem aqui. Você puxa o link do raw, né, os dados crus aqui. Aí ele vem nesse formato aqui. O link que aparece aqui em cima na página que você vai pegar e puxar para jogar para cá. Aí foi esse link que eu puxei. Aí eu simplesmente posso dar um read CSV que o Pandas puxa de lá normalmente. Isso aqui, se alguém não conhecia, está conhecendo agora. Tranquilo. Fora isso, também coloquei na minha pasta dataset, vou subir essa pasta também, se você tiver algum problema de leitura de dados, alguma coisa assim, vai ser CSV para lá também, vai aqui. Que é um tempo repositório cai, não sei. Aí tá aqui. Fora isso, vamos lá. Temos 167 registros aqui, são 167 países e 10 colunas. Aqui, o shape que está mostrando aqui, quais são as colunas, por aí vai. Valores nulos não tem, já foi tratado, não tem problema nenhum com isso. Aqui você pode ver tanto por aqui, que você tem 167 entradas de dados, vai do 0 ao 166, o 0 tá incluído aqui e tudo, e não tem nenhum nulo. E aqui você pode fazer um sum também, aqui, ver quanto que vem e tudo mais, que retorna um booleano, mas você vai lá e soma e vê se tem algum valor nulo ou não. E vamos lá. Describe também, por quê? Você pode fazer uma breve exploração de dados aqui. Eu fiz alguma exploração para poder ver como é que estavam esses dados, o que poderia aproveitar e ter noção de onde eu estava pisando. Aqui eu tenho as principais medidas de tendência central, não vai ser o foco aqui, mas pode olhar como é que estão esses dados, se de repente tem algum valor está acima da média, como é que está a média, mediana aqui, você vai comparando, desvio padrão, como é que está, aqui o standard deviation, média, mediana aqui, é o quartil do meio, os 25 primeiros ali, os percentis ali, 75, qual o máximo, qual o mínimo, e um count, né, quantos registros tem de cada um. Com base nisso, você pode, o que eu fiz? Passo cada vez aqui, correlação. Primeiro, por quê? Aqui eu preciso ver como é que essas variáveis estão conversando, como é que elas estão, para poder tirar alguns insights a partir disso. Se simplesmente estão proporcionais, se estão inversamente proporcionais ou não. E o que acontece? Vamos lá, vamos tentar analisar aqui, analise junto comigo. Só para ter uma noção também, se alguém não conhece, vai conhecer aqui agora, mas eu vou abordar mais detalhes de fit engineering em outro momento, mas já dá para trazer algumas coisas para cá. Simplesmente você vê o seguinte, está positivo, é diretamente proporcional. Cresceu um, cresce aquela outra também, porque está positivo.
Negativo é inversamente proporcional. Enquanto uma cresce, a outra decresce. E aí, você pode ver a força. A partir de 0,7 começa a ficar forte, 0,05, 0,6 está moderado. Você vai ali, na verdade, a partir de 0,3 até 0,7 mais ou menos está moderado, por aí. Se tiver muito próximo do zero, não tem correlação ali, ou quase inexistente. Isso aqui pode ser muito útil para você ver o que esses dados estão tentando dizer e também, muitas vezes, se você pode descartar algumas variáveis para poder colocar o seu modelo ali. Por quê? Essas métricas que eu estou usando, clusterização, que quando a gente pensa assim, são algoritmos não supervisionados, aprendizado de máquina não supervisionado. Então, eu não tenho um label antes, não tenho um rótulo antes. Eu simplesmente quero fazer esses agrupamentos sem previamente ter algo. E a ideia é essa. E vamos ver o que ele consegue encontrar de próximo ali, de similar, para poder construir esses grupos. Eu vou mostrar mais detalhes técnicos aqui em breve, mas vamos lá. Posso olhar algumas coisas como aqui, assim, que eu vejo que se destaca bastante. Assim, PIB per capita com renda faz sentido ali, tá diretamente proporcional e tá forte. Vamos ver, exportação e importação tem uma relação ali também, mas de repente isso não pode ser muito, pode ser não seja tão útil assim para o que eu vou fazer aqui, não sei. Aí é de acordo com cada um também. E não tem, assim, é bom da ciência de dados, machine learning, tudo, porque não tem exatamente uma regra do que você tem que fazer. Você vai experimentando e vê os resultados, vai avaliando, vai fazendo experimentos. E a ideia é essa. Então, a solução que eu estou trazendo aqui não é a definitiva, não é a solução única. Você pode pegar, modificar, fazer várias modificações, eu vou falar mais sobre isso aqui depois, porque eu não fiz tratamento completo para tudo aqui. Você vai fazer isso aí se quiser, mas muitas vezes não é necessário, muitas vezes não precisa de tanto tratamento assim. Mas vamos lá. Vai depender do problema de negócio, né? Total de fertilidade ali, questão de quantas crianças pode ter para cada mulher ali, para cada pessoa, quanto pode ter de filho. Está fortemente relacionado à mortalidade infantil. Então, está dizendo aqui, pelo menos esses dados aqui, os países que estão tendo muita mortalidade infantil também estão tendo muitas mulheres aí tendo crianças. E assim, faz sentido, faz. Muitas vezes é óbvio, muitas vezes não é, mas é bom ver esses dados aqui, porque de repente pode ver com uma outra perspectiva. E a ideia é essa. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho um aqui que eu achei interessante também. Eu fiz anotações aqui embaixo, mas vou mostrar. Aqui, deixa eu ver aqui, sobre a renda e filho, por exemplo. Renda e filho. Quanto mais filho, mais difícil é para sustentar, né? Aí tem isso aqui também nos dados, também estão dizendo. Em algum momento aqui, deixa eu ver. Mortalidade infantil, não, vamos ver aqui. Total de fertilidade aqui com a renda. Assim, está inversamente proporcional, tá moderado, não está muito forte, mas você vê que, assim, faz sentido aqui, assim, na minha cabeça está fazendo sentido, né? Quanto mais filhos você tem, quanto mais criança você vai tendo para ter que cuidar, menor é a sua renda ali para você poder ter uma certa qualidade de vida nisso. E isso também está relacionado à expectativa de vida. Sua qualidade de vida diminui, muitas vezes você não consegue criar tantas crianças ao mesmo tempo, e por aí vai. Deixa eu ver se eu posso trazer mais alguma coisa. Fiz anotações para não esquecer também, né? Correlação diretamente proporcional é forte, em relação à exportação, importação, o que eu posso trazer, fertilidade, quantidade de filhos por mulher, tudo mais, mortalidade infantil, ok. São algumas observações que eu trouxe. Você pode olhar com mais calma aí depois também. Não tem muitos dados também para poder ver isso. Geralmente a gente usa muito isso, querendo ou não, isso aqui foi de um ambiente controlado ali. São poucos dados, os dados já estão bem limpos ali, por sinal. Mas muitas vezes poderia ter 250 colunas, por exemplo. Aí como é que você ia fazer para ver, para extrair algum insight dali? Como é que você ia fazer? Você pode fazer por correlação, você pode fazer por várias outras formas também. Tem outras formas que eu vou apresentar mais para frente também. Em outros cases, que aí fica melhor. Senão fica muito extenso também. Mas o que acontece? Aqui, no caso, fazer uma... eu fiz um drop aqui nessas colunas só para poder ver como é que estavam, poder olhar de outras formas também. Mas aqui eu não vou usar país, porque país não é uma variável numérica. Aliás, quando eu passei aqui, dropei país para não ter problema nenhum aqui também. Também eu vou dropar importação e exportação, porque não é meu foco da minha análise agora. Eu não quero ver isso.
Foi uma decisão minha. Se quiser manter, mantenha. Mas, de repente, você pode querer remover outras também, que, como eu já vi aqui, tem uma correlação muito alta aqui, muito alta entre a renda e PIB per capita. De repente, mantém só um desses. Aí você pode ver outras formas de remover isso também. Por aí vai, né? E o que acontece? Eu fiz uma certa normalização nesses dados, porque eu preciso trabalhar com esses dados na mesma escala. Você pode ver que aqui está em 90, 16, 27, ali está de 0 a 100, mais ou menos. Eu acredito que seja de 0 a 100. E aqui está com números 7, 6, aqui já tem número 1.000 e pouco, 9.000 e pouco, 12.000. Aqui já tem 50 e pouco, 5, 1. E aí como é que faz? Como é que faz para poder encontrar um padrão ali, para poder fazer essa comparação? Fiz o Min Max Scaler aqui, que é uma forma de normalizar, colocar todos os valores entre 0 e 1, 0 e 1. É isso mesmo? Ou menos 1 e 1. É isso mesmo, 0 e 1. Se eu não me engano, é isso mesmo. E esse pode mudar isso também. Mas geralmente é entre 0 e 1 mesmo, que não dá muito conflito assim. Pode até modificar um pouco isso aí também, mas vai depender de cada caso. Isso aqui serviu para mim, me atendeu. E o que acontece? Vamos lá, boxplot. Por quê? Porque aqui eu tenho simplesmente os limites, limite inferior, limite superior, tudo mais, e a amplitude, né, que eu tenho. Eu tenho os quartis aqui, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, para poder ver como é que está essa distribuição, se tá, e como é que estão todas as outras variáveis aqui quando eu coloco nessa comparação. Aqui, ó, tá entre 0 e 1. Aqui é a escala que eu estou usando. Sempre se atente a essa escala aqui quando você for olhar um gráfico, qualquer coisa, na verdade, vai olhar um gráfico aí de pesquisa política. Tal número cresceu, tal métrica cresceu, tal métrica diminuiu. Então, às vezes, não falo muito se está aumentando, se está diminuindo, mas você olha os gráficos, você vê que tá, nossa, cresceu bastante, nossa, diminuiu bastante, mas qual é a escala que tá? Tá usando qual a escala? De 0 a 100, 0 a 1, às vezes está de 20 a 35 ali. E a diferença é pouca, mas parece que é muita coisa por causa da escala do gráfico. Isso acontece muito. Aí tente olhar isso simplesmente para poder não ser enganado ou enganada. E o que acontece? O que são esses pontinhos aqui? Como eu já falei em outros momentos, em outros vídeos, isso aqui são outliers, aqui são pontos fora da curva, que eu simplesmente preciso tratar de alguma forma, ou não, né? Vamos ver como é que eu posso fazer aqui. Mas a ideia é que aqui é qual? Eu vejo que eu tenho valores extremos e eu não sei qual que vai ser a melhor abordagem para fazer a clusterização. Então vamos descobrir, vamos fazer aqui alguns testes. Vamos ver como é que isso pode ser possível. Eu normalizei, quer dizer, eu visualizei, normalizei os dados, isso mesmo, visualizei como é que estavam, e aí, tratamento de outliers, eu criei, vocês já viram essas funções aqui, provavelmente em outro vídeo que eu já trouxe aqui, que é questão de, assim, copiei e colei a função que eu já usei em outro momento. Essa função de definir o limite, criar o boxplot aqui, histograma e tudo, poderia botar em português aqui, simplesmente para não subscrever a função que já existe no Python e não dar conflito com outro pacote, mas ok, ou então ver um outro nome. Mas beleza, aqui são funções que eu já usei em outros momentos, e a ideia é remover outliers aqui, para poder ver como é que, assim, não todos, mas vou remover alguns, para poder tratar, para poder ver como é que esses dados estão se comportando na hora de fazer um agrupamento. Eu vou testar esse normalize df underline, normalize underline df2 aqui, serão os dados com menos outliers, e o normalize df normal, sem número 2, serão com outliers ainda, que eu não vou fazer tratamento nenhum, e quero ver qual é a diferença de um para o outro. Vou fazer não é exatamente um teste de hipótese ali, nem nada, mas a ideia é ter meio que um teste de AB, poder olhar algumas coisas aqui e simplesmente comparando para ver se está fazendo sentido fazer essas modificações e também entender os efeitos que tem em cada tratamento que eu faço. Vamos lá. Normalize 2 está sendo criado aqui agora. Normalize é simplesmente esse def aqui, ó, se alguém não pegou. Normalize é aqui, que eu criei ele. Foram os dados normalizados que eu usei aqui no boxplot. Só vejo que estão sendo plotados aqui já com essas colunas dropadas. Que eu peguei aqui de def clustering. Normalizei, tal, coloquei aqui, ok. E o que acontece? Vamos lá. Aqui, as funções que eu usei, simplesmente mostro com outlier e sem remoção do outlier, a diferença que fica aqui. Você vê que muda bastante a escala aqui embaixo. E aqueles pontos são removidos.
O histograma aqui, como é que fica? Na verdade, eu mostrei antes, né? Eu poderia mostrar... Não, coloquei depois também. Como é que estava essa distribuição desses dados ali, o histograma aqui, antes de remover, que você pode ver que vai de 0 a 1, e que depois que eu removi, indo de 0 a quase 0,3. E aí, removeu 25 linhas. De repente, não é o melhor tratamento. Por quê? Porque nem sempre a gente tem que remover o outlier. E aqui no caso, eu tenho alguns países que são fora da curva. Posso ter desde um país como os Estados Unidos, até mesmo um país como o Zimbábue, que serão exceções ali dentro que tem na amostra de dados ali, não só. Zimbábue eu acho que nem tá tão ruim assim, né? Tem outros muito piores. Haiti, por exemplo, sofre de várias formas aí, desde políticas econômicas até questão de devastações aí. O que acontece? Eu queria testar como é que ia ficar e ver esse resultado. Simplesmente eu não conheço, estou fazendo experimentações e vamos ver como é que isso fica. E vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer um teste chamado de teste de Hopkins aqui. Hopkins, eu boto esse P mudo, acredito que seja sem... de barreira aqui, beleza. Acredito que seja com P mudo aqui, que eu simplesmente muitos nomes, que às vezes eu erro a pronúncia, isso, aquilo, mas que simplesmente eu só li. Eu nunca ouvi ninguém falando assim. E quando eu escuto alguém falando, também tá falando errado, se deixar. Mas chama de Hawkins aqui. E a ideia é o quê? Resultado 1, ou assim, precisa ser 1 exatamente. Quanto mais próximo de 1 ali, mais ele mostra que existe uma estrutura de cluster. Essa distribuição não essa distribuição ali que simplesmente tem, botei aqui distribuição não aleatória e tudo, mais próximo de existir esse cluster natural, né? De você realmente ter grupos ali. Que você pode olhar para aquele grupo, ver que tem características e simplesmente ele diz que é possível sim fazer um agrupamento disso. É a primeira parte aqui do nosso objetivo, antes de fazer o agrupamento. Se tiver próximo de 0,5, ele está muito aleatório. Ele está muito aleatório o quê? Eu vou te mostrar como é que eu posso fazer aqui, mas a ideia é que eu vou ter meus dados e vou ter dados reais e dados sintéticos. Quero ver se esses dados sintéticos que são colocados ali, se eles, como é que eles ficam em relação aos dados reais ali, vejo a distância e vejo se faz sentido. Eu vou mostrar isso melhor, porque parece que, assim, pode ser que fique um pouco confuso, eu vou tentar trazer da melhor forma possível, porque o que está na minha mente está muito claro. Isso aqui eu acho que é o maior desafio, né? Porque tá muito claro que está na minha mente, mas passar isso aqui é um desafio absurdo. Mas vamos lá, vamos tentar. Abaixo de 0,3 é dispersão homogênea, não tem tendência a esse agrupamento. Como é que é definido? Por essa fórmula aqui. Não sei se está muito pequeno, deixa eu tentar dar um zoom aqui também, porque tem mania de... Minha tela aqui eu vou vendo de uma forma, às vezes no vídeo aí não fica muito legal, né? Mas vamos ver. A ideia aqui é esse U, a ideia são dados sintéticos, aleatórios ali, uniformes, e eu vou fazer a comparação ao vizinho mais próximo, o vizinho real, que o vizinho real ali, os dados reais estão no meu W. E ali simplesmente o M é número de pontos ali que vão aparecer. E isso com base numa amostra. Eu vou mostrar aqui como é que eu montei essa função e eu usei a base dele, a base que eu usei para ele. Não sei se só tem esse jeito de fazer, mas eu simplesmente fiz com KNN, que é um outro algoritmo de aprendizado supervisionado. Você pode usar para classificação, regressão. E ele simplesmente procura o vizinho mais próximo e vai fazendo ali. Tem outras formas de distância, né? Você pode fazer distância ponderada, mas geralmente é a distância euclidiana que ele usa. Ele coloca dentro do espaço vetorial, vê qual é a distância de um ponto para o outro, ele vai agrupando os vizinhos com base nisso. Vocês vão visualizar melhor. Qual a ideia? Exemplo de cálculo. Só para tentar ilustrar um pouco mais. Vocês vão ver a função aqui, mas isso aqui é só um exemplo de cálculo que eu tentei trazer. E a ideia é o quê? Vamos supor que isso aqui sejam meus dados reais. 0.2, são dados normalizados já. 0.2, 0.3, por aí vai. Somatório aqui dá 1. Meus dados sintéticos são... eles precisam ser uniformes ali, eles entraram. Eu agora não sei dizer se tem variações dessa função aqui de Hawkins estatístico aqui, mas estou trabalhando com dados uniformes. Se alguém conhecer outra forma também, pode colocar aí que simplesmente não conheço e geralmente eu uso essa mesmo. E aí eu vou colocando
0,9, 0,8, 1,1 aqui, passou um pouquinho, mas beleza. E aí simplesmente tenho o resultado aqui, 475. Ok. Aí na fórmula, quando eu vou jogar, assim, eu fiz a substituição aqui para trazer a fórmula para vocês. O somatório está aqui, 475. Somatório de W, 1. Ok. E aí qual é a ideia? Eu pego o meu 475, ele meio que parece uma função de normalização também, né? Ele por ele mesmo, que eu simplesmente vou pegar meu U pelo meu somatório de U com W e vou ter ali um valor. Esse valor aproximado de 0,826 foi o valor que encontrei aqui. Espero que tenha feito a conta correta, mas eu acho que foi isso mesmo. E qual a ideia? Aqui está próximo de 1. Então, existe sim um cluster natural. Esses dados são os dados reais. Ele pegou o dado sintético, foi colocando, foi vendo a distância de cada um para o dado real, de cada um desse aqui. E simplesmente ele viu que, sim, é possível que haja essa clusterização natural. Porque eu coloquei dados aleatórios, esses dados foram surgindo de forma aleatória, vou mostrar como é que faz esse... Na verdade, são dados pseudo-aleatórios, mas eu vou entrar em mais detalhes depois. E simplesmente gerei isso e vi que é possível ter um cluster sim. Como é que funciona isso? Vou trabalhar primeiro com aqueles dados que tem outlier e dados sem outlier. Muitas vezes eu vou repetir uma estrutura de código, nome de variável, algumas coisas assim, porque simplesmente ia ter que ficar vendo coisa por coisa aqui, cada detalhe eu trouxe dessa forma e vai ter substituição de valores, mas não tem problema. O que acontece? Foca na função. A função aqui, ele vai receber o parâmetro ali que é meu df, vai receber um sample, porque a ideia é o quê? Esse meu sample é de 10%, ali 0,1, que eu simplesmente vou pegar o comprimento do meu df, vou pegar esse tamanho e vou multiplicar pelo valor ali do sample size, que é 0,1. Eu posso aumentar isso aqui? Posso. Mas assim, teste aí, na verdade. Posso pegar 0,2, 0,3 ali, são 20, 30%, ok? Mas eu não recomendo pegar muito. Aliás, dá problema se pegar muito, porque simplesmente posso causar overfit. Aqui simplesmente eu não vou ter, eu vou pegar toda a amostra de dados, eu posso pegar até mesmo ruídos aqui nesses dados também. Eu não quero pegar esses ruídos. Eu posso pegar também dados que são redundantes, alguns problemas nesse sentido que podem causar overfitting. Então, pega uma amostra de 10%, que já é suficiente. Para isso aqui foi suficiente. De repente você muda aqui e vai vendo. Faça esse teste, pega isso aí e experimente. Pega aí, vai mudando o número aí, vai vendo. Cada número que eu ponho aqui você pode mudar e brincar à vontade para ver o que acontece. Aí é bom que descobre, né? Muitas vezes eu faço isso também, né? Muitas vezes eu pego algo que eu já fiz ou já vi algum exemplo, vou fazendo modificações e vendo os resultados. Vou cuspindo o resultado na tela e vendo aqui os outputs. Vamos lá. KNN aqui que eu estou usando com um vizinho mais próximo para poder fazer esse cálculo de distância. E dados aleatórios são inseridos aqui. Esse aqui é meu U, dentro dessa forma aqui é meu U, simplesmente. Que eu simplesmente vou vendo, vou inserindo esses dados aleatórios ali. Na verdade, esse aqui é meu W, que eu vou pegando meus dados reais ali, vou fazendo uma escolha aleatória, que eu tenho que, quando você vai fazer a seleção de qualquer coisa em estatística, sempre pensa que isso aqui, assim, a base disso aqui é estatística. E quando vai fazer a seleção de qualquer coisa, de uma amostra que você quer avaliar, você tem que fazer essa seleção de forma aleatória. Pensa no seguinte, só para ter isso em mente, só para a gente ter essa mente com essa visão de estatística. Você quer fazer o seguinte, você quer experimentar uma sopa que você está fazendo. Você não sabe se está com sal ou não. Vamos supor que você está mexendo, aí você vai lá e coloca uma colher de sal, virou uma colher de sal ali. Se você acabou de colocar o sal, se você pegar uma concha ali para experimentar a sopa, naquele mesmo pedaço da sopa que você acabou de botar uma colher de sal, vamos supor que tenha colocado na colher de sopa, você simplesmente vai achar que está salgado demais. E aí vai achar que a sopa tá salgada, vai jogar fora, vai fazer qualquer outra coisa. E de repente você cometeu um problema causou viés, causou problemas estatísticos ali, que são o quê? Você não mexeu a sopa. Você precisa embaralhar esses dados para poder fazer algo aleatório. Porque aí sim você vai diluir esse sal por toda a sopa, ali por todo o panelão. E de repente você vai ver, não está com tanto sal assim. E aí a ideia é essa. A ideia de pegar esses dados aleatórios é essa, assim.
tentando trazer aqui para um pensamento mais simples aqui, mas o conceito é esse. Coloca isso na cabeça e aceita que vai funcionar assim, depois você vai pegando mais. Aqui o que acontece? Vou fazendo isso, pego os pontos ali, isso aqui é meu os dados aleatórios, aí tem simplesmente limitação que eu tive que colocar do meu shape e tudo mais, ali com base no tamanho que eu tenho da amostra, e por aí vai. Tem uma diferença dos dados com outlier dos dados sem outlier, eu vou mostrar aqui melhor. Mas aí no caso, faço esses cálculos, uso o algoritmo aqui, está instanciado nesse objeto, uso aqui para o meu U e para o meu W com um vizinho mais próximo. E aí coloco aqui na forma, assim. Isso aqui é só para percorrer, isso aqui não entra valor nem nada, notação comum no Python mesmo. Mas aí eu faço a fórmula aqui. E essa fórmula que está aqui em cima é o que eu passo aqui. É isso aqui. O que está na imagem é isso aqui. E aí eu retorno o meu teste. Aí beleza, eu vou fazer isso. Meus dados normalizados que tem outlier. Até botei aqui para tentar ilustrar para você poder tentar acompanhar. E aí na hora que eu faço isso, eu faço a medida de dissimilaridade. Vou explicar, assim, não tem tanto mistério, mas com a métrica euclidiana ali. E a ideia é ver quão distante esses dados estão da média daquilo ali, quanto que eles representam, que a ideia é estar mais próximo possível daqueles pontos. Enfim, vou mostrar aqui com outlier e sem outlier, você vai ver. O Hopkins aqui no caso retornou 1, isso aqui pode ter algo errado também, ele retornou um número até bom demais, né? Mas existe cluster, o que eu queria era isso, não queria nem chegar aqui na vírgula, aqui na unha, qual é o valor exato. Queria ver se era possível ter esse cluster natural ou não. E aí, chegou com uma média de dissimilaridade de 58 aqui. 58, eu botei 4 casas decimais para não ter confusão aqui. 58 e 57, né? 0, 58 e 57. E aqui, assim, a imagem até não ficou muito legal também, eu poderia pensar de outras formas também, mas aqui muitas vezes a limitação mesmo é do ser humano aqui na hora de fazer um heatmap num Seaborn, né? Mas beleza. Já aqui com os dados sem outlier, eu não consegui exatamente, na verdade, não dá tanto problema assim. Então eu fiz a modificação na fórmula. Não sei se você reparou, essa parte aqui, ó, cadê? Na random, no uniforme. Aqui tá diferente na hora de gerar meus pontos. Por quê? Já que eu removi outlier, o shape dos meus dados mudou. Simplesmente esse shape mudou, já que estou com dados a menos, e vai acabar não batendo. Pode ser que tenha uma lacuna entre eles. E aí eu fiz dessa forma aqui. Eu só removi, na verdade, esses dados ali. Deixa eu ver. Handle points e... que a coisa bota um do lado do outro. Esse handle index aqui que faz esse choice ali do M ali, de forma aleatória e tudo mais. Foi isso que eu suprimi. Fiz de outra forma aqui. Peguei um sample aqui direto. Ok. E o que acontece? Aqui não muda o teste, não é impactado por isso, não tem tanto problema assim. Funciona e funciona aqui e dá para ver. Vou mostrar aqui logo o resultado. Também, teste do score de Hopkins, e a média de similaridade diminuiu um pouco, foi 51,63. Aqui foi 58,57, aí 51,63. Isso aqui está me indicando que simplesmente os dados estão mais próximos ali da média. Por quê que isso ocorre também? É importante entender que se tem um valor extremo, essa média é afetada. Então, essa média de similaridade pode ser maior. A ideia é essa. Porque ponto extremo pode ser para cima, pode ser para baixo, vai afetar mais ainda aqui essa medida aqui. Ele, no caso, ele pega os valores aqui, ele consegue ver essa dissimilaridade dos dados. E, assim, não tem que perder muito a cabeça com isso aqui nem nada, mas é só para poder ver se é a cluster natural ou não e como é que eu fiz para poder gerar isso aqui. Eu não vou entrar acho que não preciso entrar em tantos detalhes assim do KNN, mas a ideia é, assim, posso trazer um outro vídeo depois sobre KNN, como é que funciona, é o algoritmo mais simples que tem de aprendizado supervisionado. E simplesmente ele vai calculando a distância dos pontos. Entrou um ponto novo, onde que ele está? Ele está mais próximo daquele vizinho ali. São K vizinhos mais próximos. Entrou um novo ponto, ele está mais perto de quem? Pronto, ele se agrupa ali. Entrou um outro ponto, ele está mais perto de quem? Ele vai se agrupa no outro canto. É isso. E aqui no caso, para um vizinho. Você pode mudar esse parâmetro aqui também,
vai depender do caso que você quer aqui, não para esse teste aqui no caso, mas dependendo do que você quer fazer, você pode mudar esse número de Ks. Ele vai ver, ele está mais próximo de quem? Sei lá, K igual a 3. Então ele está mais próximo daqueles 3 pontos ali, e não dos outros 3 pontos. Aí vai se agrupando. A ideia é essa. O que acontece? Antes de seguir, eu tenho que ver a questão do método de elbow também. É um método muito bom que costumam usar aqui para poder ver como que funciona essa... Eu vou mostrar aqui dois casos aqui para poder ver como que funciona esse cluster aqui, porque assim, quantos grupos eu ponho na hora de fazer esse agrupamento? Eu vou colocar esse país dividido por 2 grupos, 3, 4, 5, quantos grupos são? E tem métricas aqui para eu poder ver qual seria esse número ideal para isso, é mais próximo do ideal possível. O que acontece? Só um detalhe, quando eu falo em K-means, né? Eu aqui estou falando em distância euclidiana que eu estou usando, e de repente isso não representa muito bem o que eu preciso ali, se eu tenho valores extremos, muito, muito extremos ali no meu dataset. Então trouxe um outro aqui, que é o K-medoides aqui, que ele usa simplesmente medoides. Eu não sei se tem exatamente um outro nome para isso, que eu penso assim, não é exatamente mediana, mas é um valor que assim, pode ter a ver, pode, mas não é a mesma coisa, ele está mais relacionado a um valor meio que ponderado daquele ponto. Eu vou mostrar aqui, tem até uma imagem para ilustrar melhor, mas pensa o seguinte, trouxe até uma frase, essa frase que eu peguei desse link aqui do Wikipedia mesmo, Wikipedia tem esse conceito, que a ideia é o quê? Veja comigo aqui, como o medoide minimiza uma soma de dissimilaridade aos pares em vez de a soma da distância euclidiana ao quadrado, é mais robusto a ruídos e outlier do que o K-means. Por quê? Você quando coloca ao quadrado, quando vai elevar assim, pode ficar um pouco mais distante, fazer essa medida de dissimilaridade, porque, como é que eu posso explicar? A distância euclidiana você vai pegar as distâncias ali dos pontos e você simplesmente vai elevar ao quadrado. Pode ser que isso cause problemas ali, acabe distorcendo algumas coisas. Aí eu tentei resumir aqui também, para você poder visualizar melhor. Trouxe de outras formas, porque às vezes você vê uma frase, não entrou na minha cabeça tão bem quando deveria entrar. Na minha cabeça aqui entra tranquilo, isso aqui porque eu já conheço. Mas eu acho que se eu ouvisse isso pela primeira vez, tentando pensar em quem nunca viu isso aí, a ideia do público aqui é essa também. Assim, já teve um contato ou outro, mas às vezes está vendo pela primeira vez. A ideia é simplificar isso aqui. Eu acho que ficaria pesado eu vendo isso pela primeira vez. Não sei se realmente não consigo saber. Mas eu destrinchei também, que eu coloquei aqui a distância ao quadrado, K-means, e a dissimilaridade simples, que é o Q-medoide. Que é o quê? Amplifica o impacto do outlier. Ele simplesmente vai agravar um pouco mais ali o ruído que pode ser causado. O ponto distante vai influenciar muito mais o centroide. E aqui, no caso, tem um peso proporcional. O outlier não distorce tanto esse ponto. Como é que funciona? Uma imagem prática disso. Essa imagem eu também peguei dessa fonte aqui. Foi o link que eu achei de referência desse site aqui de pesquisa, que você tem papers ali também. E o que acontece? Tem um paper disso aqui, que aqui é o K-means, aqui é o K-medoides. K-means é o ponto central, o ponto está no meio, isso aqui é um cluster, esse círculozinho vermelho, e você tem o ponto central, esse aqui. Então pensa o seguinte, aqui tá tendo um churrasco ali, tá tendo a festa, isso aqui é o grupo gamer. Entrou um novo ponto. O novo ponto, ele não é tão gamer assim, e ele gosta mais de política, mas também joga ali de vez em quando. Ele tá aqui, ó. Mas aí ele acabou entrando nesse grupo, por quê? Você vai ter um outro grupo, vamos supor que você tem um outro cluster aqui. E aqui você tem um centroide também, né? Imagina um círculo aqui. O círculo eu não coloquei, mas imagina um círculo aqui. Ele tem um centroide aqui. Só que esse centroide, quando você faz a distância, esse ponto que pode entrar, ele está mais próximo desse. Então, para esse grupo que ele vem. E é assim que funciona. Ele puxa esse ponto igual, imagina a gravidade puxando. Ele puxa para esse grupo porque simplesmente a distância está menor para esse ponto e não para o cluster que também fala sobre política. Vamos supor que aqui fale sobre política, mas ele joga um pouco mais do que ver política. Então ele está aqui. Não representa tão bem o grupo, mas ele está aqui.
Já o K-medoides, os medoides aqui, ele faz uma relação de proporção. O grupo, ele vai ver onde que tem a maior aglomeração desses pontos ali dos Ks e vai colocar o... Pensa no centroide também, mas vai colocar o ponto central no meio daquele grupo. Então, esse aqui é o grupo mais aglomerado, isso aqui tudo é o cluster. Mas a maior concentração desse grupo está aqui. Então, ele põe o ponto central aqui. E esse não está tão bem representado. Ele é um valor extremo, um valor que, de repente, pode ser uma anomalia, pode ser um valor que vai distorcer essa média, porque isso aqui está puxando a média para cá. Mas aí, no caso, ele não vai influenciar tanto assim. Ele é ignorado. É isso que está dizendo aqui nessa frase, é isso que eu tentei simplificar aqui. Não sei se ficou claro. Mas beleza. Aí, só aceitem. Se não entrou na cabeça, não tem problema. Vamos ver o que isso acontece, o que vai acontecer aqui na prática. Pensa o seguinte, eu vou tratar agora os dados com outlier e sem outlier para poder fazer teste por teste aqui e ver como é que vão ficar esses K-means e K-medoides para cada um. Aí eu vou usar o K-means e o K-medoides aqui, tanto para os dados com outlier, tanto para os dados sem outlier, e vamos avaliar como é que ficam algumas métricas. Aqui eu já coloquei os dois, ó, o K-means aqui, como é que eu fiz aqui, aí eu, assim, fiz um range de, começa ali no 1, vai até o 11, na verdade, começar no 1 não é muito legal, né, você simplesmente vai fazer um grupo de uma pessoa só, não fica muito legal, o ideal é começar a partir de 2, tá, descuido meu aqui, mas, faz sentido, eu deixei no 1, ok, mas é ideal começar a fazer a partir de 2 aqui, senão não é grupo, né, senão é individual, mas beleza, vai até, o 11 ali, na verdade o 11 é descartado, né, vai até o 10, por causa do range. E o que acontece? Vamos avaliar a inércia que tem desses pontos aqui. E aí, o que acontece? Aqui a gente pode, aqui é a questão do método elbow, cotovelo, né? Geralmente você vê essa dobrinha aqui, onde que ela está acontecendo. Geralmente essa dobrinha aqui vai ser o número de cluster ideal para aquele seu dataset. Aí, laranja coloquei medoides e azul coloquei a inércia. E vamos avaliar como é que o azul coloquei o K-means, no caso. E aqui é a inércia para cada um deles, para ver se eles estão sendo bem representados ou não. E o que acontece? Vai aqui, vai rodar de 0 a 10 ali no caso, né? O 11 é excluído, o 1 é incluído, o 11 é excluído aqui quando eu ponho o range. E o que acontece? Aqui eu vou avaliando a inércia aqui com meus outliers aqui, como é que estão cada um. A ideia é ver simplesmente essa medida de distância e eu vou explicar melhor sobre isso, mas vamos lá. E aqui também sem outlier, vamos só visualizar como é que fica. Aqui o código, não se preocupe com isso, eu copiei, colei, fui fazendo modificações, a diferença aqui é o quê? Normalize que eu estou usando, cadê? Só procurar aqui, tá aqui. Normalize aqui, é o Normalize DF2, que é o sem outlier, aqui, Normalize DF normal. Na verdade eu botei sem outlier com outlier, na verdade tem menos outlier, porque ainda tem valores extremos ali. Eu tirei apenas aqui ó, quando eu fiz a remoção aqui, subi rapidinho. Tirei apenas da renda per capita. Só quem tinha renda per capita muito extrema que eu fui lá e removi. Vou descer aqui, vamos lá. O notebook tá ficando grande aqui. Beleza. Por isso que eu já rodei o output aqui, já deixei tudo no output certinho, porque já imaginou como é que ia ser para rodar na hora aqui, né? Claro que isso aqui até foi rápido, né? Mas dependendo do script aqui, das coisas, pode demorar bastante. Enfim, aqui vamos avaliar sem os outliers aqui, como é que ficam. Está apontando para 2 aqui, 2 clusters aqui, está apontando para 3 aqui, está indicando melhor, está indicando mais. Mas beleza, o que muda aqui? Eu falei da escala. Aqui está indo de 0 a 70 e aqui está indo de 0 a mais ou menos 60 ali, por aí, 55, por aí. Que eu acho que vai até 55, pelo tamanho. Aqui acontece, isso aqui, eu fiz algumas anotações, porque isso aqui não é tão justo, não estou sendo tão justo assim com medoides, para avaliar essa questão da inércia. Por quê? Eu vou usar outras métricas aqui também, mas eu vou visualizar até mesmo com K-Elbow Visualizer, tem uma outra função parecida com essa aqui, não muda muita coisa, mas vocês vão ver como é que fica. E a ideia aqui é simplesmente assim, vamos ver como é que eu coloquei aqui. Quanto menor o score, mais próximo da média os pontos estão, beleza.
Mas aqui o QMEDOD ele não está sendo tão bem representado pela questão da medida que é calculada, né? Similaridade, olha como é que tá, aquela mesma coisa que eu fiz ali em cima. Um usa a distância euclidiana, outro não usa, e aí tem algumas breves distorções. Se tiver alguma dúvida também, coloca no comentário que eu posso explicar melhor, posso voltar atrás aqui, posso voltar aqui e detalhar um pouco mais. Mas aí vamos lá. Eu agora vou usar a métrica distortion. Simplesmente eu vou usar a distância real, sem elevar ao quadrado. Vai tornar a comparação mais justa. Porque o outro elevando ao quadrado e o outro, um tá e o outro não tá. Então, vamos lá. Distorção aqui, simplesmente passo esse parâmetro aqui dentro. E aí, K-means, K-mean-odds. E vou avaliar o score disso. Quanto mais baixo aqui, mais próximo tá da média. Ali da média daquele grupo ali, da ponto central daquele grupo. E aí, o melhor ponto aqui foi o K igual a 3 para o K-means aqui, para o dado, estou olhando com outlier. Isso aqui é o K-means, até botei o nome aqui. É simplesmente para cluster de 3 aqui, até essa linha aqui para marcar, tá com score 3.400 e pouco. Aqui no Mendoz deu um K igual a 4. Aqui ele ficou com score melhor, que ele encontrou aqui. Tá 11 mil e pouco, quase 12 mil. Tá um pouco mais próximo dessa média. Por quê? Porque eu falei da média ali, com o outlier, e para o K-means e para o K-mean-odds. Ele está ignorando o ponto extremo. Então aqui ele está ficando mais próximo aqui do ponto central. Os dados são mais próximos ali entre si e aqui estão um pouco mais distantes. A ideia é essa. E aí, eu também trouxe aqui sem outlier para a gente ver como é que fica. Aqui ele já está apontando que o K igual a 2 fica melhor, ali, fica com 11 mil e pouco no K-means. Ficou até melhor do que esse aqui, do Medod. Já no Medod está 9 mil e pouco, aqui, com K igual a 3. Então, então eu vou decidir que o K igual a 3 é melhor, eu vou usar esse, pronto. Não, calma, tem outras métricas para avaliar e vamos chegar lá. Calma aí. Vou descendo aqui. Silhouette Score. Como é que funciona o Silhouette Score? E a ideia é que, assim, há mais métricas para avaliar? Sim. E dependendo do que você quer fazer, você pode usar o range também, tudo mais. Só que o range não é muito legal se você não tiver uma label antes, né? É bom você já ter algo mapeado. Você já tem esse grupo e vai vendo. Assim, tem outras métricas também, tem outras formas de agrupar também. Eu não vou abordar todas, mas é só para dar uma luz. Vamos lá. Aqui, o Silhouette Score ele é a principal métrica para avaliar essa homogeneidade dos valores intracluster, né? Que é o quê? Vou resumir isso aqui. Você precisa ter os dados, você precisa ter os dados mais homogêneos possível ali, mais próximos possíveis dentro do cluster. Eles precisam ser mais iguais possíveis ali dentro. Mais características, similaridade, essas coisas. E dentro de cada cluster, o ideal é que o cluster ali, o círculozinho do grupo, seja o mais distante possível de outro grupo, para evitar qualquer conflito, para evitar qualquer confusão e as pessoas realmente se sentirem bem, pessoas assim, grupos, empresas, que seja, produto, se sentirem bem identificadas ali, bem representadas pelo aquele grupo onde estão, no qual fazem parte. A ideia é o quê? Essa métrica dá para se calcular também, isso aqui é a fórmula para você que eu trouxe para cá. E vamos lá. Valores entre meio e 1, eles estão bem agrupados. Entre 0 e 0,5, tá ali, tá com uma qualidade mais ou menos, mas pode ser que algum ponto esteja fora do seu grupo devido. Quando você está negativo, aquele cluster, aquele ponto está num cluster errado. Ele simplesmente não é bem representado naquele grupo. E aqui como é que calcula o Silhouette Score? Como é que eu trouxe aqui? A ideia é de menos 1 a 1, né? A variação. E aqui simplesmente tem que tem cada um aqui, o Silhouette Score, a resposta na forma. Distância média do ponto, tudo mais, para todos os pontos no mesmo cluster ali, e distância, o que eu falei aqui, que eu expliquei, o que eu expliquei aqui foi o resumo dessa fórmula e dessa frase. E também a distância dos clusters ali mais próximo, o cluster vizinho, né? E também a distância intra-cluster. Beleza. Aí vamos ver, com outlier e sem outlier. K-means e K-mean-odds. Aqui tá, você vê que não tá também uma coisa linear, né? De repente, se eu rodar isso aqui, eu tô definindo outra coisa. Tô definindo eu já ajeitei aqui, né? É que eu tô definindo o K indo de 2 a 11. De 2 a 10, né? Marquei até 11 aqui. De repente, se eu colocar de 2 a 1000 aqui,
Aí, assim, precisa de ir de 1 em 1 também. Eu posso colocar para ir de 5 em 5, de 10 em 10, 50 em 50, não sei. Eu vou ver na variação. E, de repente, isso aqui pode ser que os dados não sejam lineares também. Tem isso. Você pode agrupar de outras formas, né? Depois procure o TSNE, né? TSNE, né? Pode olhar de outras formas e por aí vai. Mas, vamos lá. Aqui, o melhor ponto que ele encontrou aqui do Silhouette Score aqui, a ideia já não é mais fazer aquele método de cotovelo aqui. A ideia aqui é fazer com que o score seja alto. Esse score aqui que eu quero, são esses números aqui que eu quero, que fique entre 0,5 a 1. Ali é ideal. Quanto mais próximo de 1, melhor. Passou de 0, já tem alguma coisa, mas não está muito legal. Aqui ficou com K igual a 2, 0,42. 427, beleza. E aqui para o MEDOD, 0,441. Aqui ficou mais alto, com K também igual a 2. Aqui ficou mais alto do que o K-means. Como eu falei, influenciado pela média, por aí vai. Já repeti isso 1000 vezes, mas eu repeti mais para você ficar bem firme na cabeça a questão do impacto do outlier na média ali e o que você pode fazer para tratar. Vamos ver sem outlier, como é que fica. O K-means 4.94, não, 0.494. E aqui 0.489. K-means ficou melhor, ficou maior aqui. E aí o que acontece? O K-means aqui, ele é um excelente algoritmo, na verdade. Ele está representando melhor meus dados aqui. Eu, quando olho para essa métrica aqui, que é a métrica, acho que é a principal que eu mais costumo usar, esse Silhouette Score, ele está representando muito bem ali, porque é a métrica principal para poder olhar a homogeneidade. Não olho só de similaridade, distância euclidiana e tudo mais. Eu olho muito mais a questão da homogeneidade, vendo a distância de cada ponto ali para o centroide que ele está e a distância que ele está para o intracluster, né, e intercluster. Né? A distância intracluster tem que ser a mínima possível, a distância intercluster, né, entre os clusters, tem que ser a maior possível. E aqui, o K-means representa, essa métrica representa melhor isso, né? O K-means aqui ele representou melhor com K igual a 2. Ele foi mais alto aqui. Ou seja, né, inferências aqui e mais testes para confirmar depois. Mas o que eu posso avaliar, de repente tirar aqui algum insight, é que o K-means, ele, depois que eu trato outlier e tudo mais, o K-means é melhor. E a K igual a 2 aqui, ele está performando melhor. Está performando bem aqui. Mas de repente, o que acontece? Performou melhor com K igual a 2 ou com K igual a 8, por exemplo. Não importa se... Assim, a parte técnica importa muito, mas quem vai bater o martelo aqui é a área de negócio. Você vai decidir ali que você quer fazer uma campanha, você tem 3 perfis de clientes diferentes, e simplesmente você vai bater o martelo ali, ó. Eu posso fazer 3 campanhas de marketing diferentes e eu quero ver esses 3 públicos. Não vou botar K igual a 2, eu vou botar o K igual a 3. Na hora que eu for fazer minha divisão, aí vamos lá. Na hora que eu vou fazer minha divisão, eu vou definir aqui, simplesmente vou definir aqui o número que eu quero. Então, vou botar 3. Mas o 2 ficou um pouco melhor. O 3 não está tão ruim assim também, se eu quiser colocar. Aqui, no caso, coloquei 2, mas o 3 não está tão ruim. Poderia colocar 3, poderia colocar 4. Depende do que o problema de negócio quer resolver. Depende do que eu quero fazer, onde eu quero chegar, o que eu vou avaliar. E depois isso aqui é só o início, né? Isso aqui é só para fazer um agrupamento, identificar esses perfis, mapear, e a partir disso tomar decisões e ver ali o que está impactando no negócio, né? Impactar assim, a campanha melhorou, aí você vai fazendo testes em cima disso, teste de hipótese para ver se melhorou ou não melhorou. De repente você vai separar 2 grupos diferentes, posso olhar isso aqui para separar 2 grupos diferentes, vou fazer de forma randômica, né? Por favor, você sempre vai fazer um teste estatístico randomize. Você vai pegar esses grupos, vai separar de forma aleatória e separou ali, montou 2 grupos, simplesmente para evitar viés, esse tipo de coisa. Separou, fez o teste, aí vamos supor, assim, teste mais simples aí que a gente imagina aí, que geralmente dou de exemplo. Você tem uma página com botão verde, você vai mudar a cor para azul. E aí você faz isso para um grupo, todo grupo você mantém na mesma forma. Então às vezes você vai abrir um Instagram, vai abrir alguma coisa aí, tem uma funcionalidade que não tem para você e já tem para outra pessoa. Tá testando, tá vendo se faz sentido ou não.
E aí, fez sentido, adotaram isso. Aí vai lá e está disponível para todo mundo. De repente, não fez sentido, não adotaram. Porque você tem que avaliar se melhorou ou não, se deu mais engajamento, se não deu mais engajamento, por aí vai. Mesma coisa aqui, mesmo conceito, tudo por trás aqui, a estatística, o cluster, tem tudo essa ideia aqui também. Tem envolvido, né? Enfim, só mostrar uma coisa aqui. Não significa que deixaria o Medloit para trás, posso usar o K-means também, e não significa que eu vou olhar só para essa métrica. E também não significa que eu vá tratar, pegar esses dados só sem outlier também. Por quê? Vou explicar aqui. Vamos lá, fiz os clusters aqui, chamei de normalize 1, normalize de 2, que aqui é o com outlier sem outlier. Eu cansei de repetir, mas tá aqui embaixo, normalize 2. Imagina que eu saiba que é o sem outlier. Aqui é o com outlier. Vamos lá, o que acontece? Fizemos o agrupamento. Fizemos aqui, beleza. E a partir disso, eu quero avaliar um scatter plot aqui, um gráfico de dispersão, de duas métricas ali que ficaram na minha cabeça, que eu peguei aqui. Você pode usar outras métricas, pode usar outras colunas ali no caso. Eu peguei o total de fertilidade ali, total de filhos ali que a pessoa está tendo, e a renda. E eu comparei para olhar isso aqui no gráfico de dispersão, como é que fica visualmente aqui, dentro desse grupo. Eu tenho a questão dos clusters aqui, tem um cluster aqui, um grupo, né? Vou chamar de grupo aqui, de amarelinho, outro de roxo. E aí, a gente está vendo aqui o seguinte, como é que eles se comportam. O grupo roxo, ele tá mais para quem tem mais filho e uma renda mais baixa. O grupo amarelinho tá para quem tem uma renda maior, porque tá crescendo. Esses dados aqui estão normalizados, né? Por isso que tá indo de 0 a 1. Mas diz isso aqui. Aqui quem tem a renda maior, tem alguns pontos aqui lá pro alto também, que eu não removi, ponto extremo. Aqui tem a renda maior, costuma ter menos filho. E é isso que está dizendo o gráfico. E o que acontece? Quero colocar isso no meu data frame para eu poder ver como é que fica. Lembra que meu data frame inicial lá, que tinha um país, que eu dropei importação, exportação? Então, vou fazer uma cópia, colocar uma coluna aqui chamada cluster e botar as labels aqui, essas labels que estão aqui. Tá aqui, que vem aqui means labels, que são essas labels aqui, isso é 01. E o que acontece? Grupo 0 ficou com 55, grupo 1 ficou com 112. Que aqui é porque o Python começa com 0, né? Então, o primeiro grupo é esse, o segundo grupo é esse aqui. Mas eu acho que isso não confunde, não. Beleza. E aí, chamei de DF com cluster. E no DF com cluster eu posso fazer filtros. Fiz filtro aqui para ver só os 10 primeiros aqui, dentro do cluster aqui sendo igual a 0. Esse cluster sendo igual a 0, que país que vem e como é que estão as características. Eu posso ver quais países estão dentro desse grupo. Aí esse grupo aqui tem Afeganistão, tem Angola, Botsuana, Burkina Faso, tem outros aqui. E simplesmente eles estão bem próximos aqui para formar um grupo. De repente, é o que eu falei, assim, eu tenho só 2 grupos. De repente ele está olhando, posso separar exatamente desenvolvido de não desenvolvido, ou então como é que eu posso pensar nisso mesmo, mas de repente não é legal separar dessa forma. De repente eu posso ter mais grupos ainda, e não é só a renda que eu vou olhar, posso olhar inflação, posso olhar expectativa de vida. Expectativa de vida aqui está 56 anos, 57, 47, ou como é que tá? Não é só a renda que influencia isso, são todas as variáveis aqui, sem contar o nome do país, que não tá, exportação e importação. Só isso que não estou considerando. Mas todas as outras eu considerei, não é só a renda aqui. É uma mistura de variáveis aqui. O que acontece? Eu simplesmente posso ver de várias formas aqui, como é que esse grupo se comporta. Posso olhar o grupo 1 também. Vamos lá, eu coloquei o grupo 1 aqui. Não, eu printo aqui na tela agora. Não tem problema não. Bota aqui, eu acho que está em memória ainda, que eu não paguei não. Não necessariamente ficou bem agrupado. Deixa eu ver aqui, ó. Vejo um grupo que está Austrália, também está Áustria. Beleza. Aí ainda dá, né? Tá Argentina, tá mais ou menos aí, né? Você vê até a diferença de... Olha primeiro pro dinheiro, né? Mas tem expectativa de vida também. Não esqueça de ver outras coisas. Então. Mas também tá a Armênia, Albânia. A Albânia tem praias lindas ali, né? Mas é um lugar
Assim, deixa eu ver como é que tá a mortalidade de vida aqui, de infantil. Tá até alto aqui, tá bem mais baixo aqui. Você pode ver isso aqui, ó, tá, Azerbaijão, como é que tá? Tá quase 40. Então, de repente, dois grupos só não tá muito legal. A renda aqui da Austrália tá bem alta aqui, ó, os outros estão mais de 10 vezes esses aqui, né? Enfim, tem outras coisas para olhar também. Tem alguém que tá tendo deflação aqui, agora que eu vi. Bahamas, o que tá acontecendo aí? Negativo, isso, a Argentina aqui, a inflação tava alta ainda. Esses dados eu peguei, não sei exatamente, né? Eu peguei o CSV, eu não sei exatamente se foi até 23, se foi até, acho que foi até o consolidado até 23, mas tem que comparar, tem que conferir depois. Mas assim, vou comentar isso aqui. Façam suas análises, usem mais clusters e brinquem com isso. Mas aí, a gente também pode olhar, posso fazer um grupo buy aqui, por cluster, olhar a renda. E aí veja a média aqui, posso olhar a mediana, posso olhar outras coisas. Então, reset index também, só para colocar no meu formato aqui, no formato data frame. E o que acontece? Grupo zero ali, o PIB per capita está em menos de $2.000, aqui está em dólar. E aqui está 3, 4, 5, 18 mil, pouco acima de 18 mil, a média, né? E aí a gente já consegue ter noções. O Brasil também está em qual? O Brasil está no 1. Você está perguntando onde está o Brasil, aí tá no 1. E aí o que acontece? Vamos olhar o Normalize 2, como é que ficou? Para fechar aqui, né? Fiz a mesma coisa. Aqui no caso, eu usei 3 grupos. Por que não? Vou usar 3 aqui. Ele falou para usar só 2 ali. Beleza, mas eu quero usar 3 porque meu problema de negócio diz para usar 3. Eu vou usar. E aí? Simplesmente passo, faço a mesma coisa aqui. Olhei também, avaliei. Peguei a mesma métrica para olhar, receita, a renda, né? E o total ali de filhos ali. E 3 grupos. Tem um que está mais ou menos aqui. Tá a renda tá mais ou menos ali, tá começando a crescer alguma coisa e não tá com tanto filho ainda. Tem gente que tem mais filho, a renda tá mais baixa. Tem gente que a renda tá muito mais alta e não tem tanto filho. Aí eu penso muitas vezes também, questão de tempo para fazer filho, né? Porque você simplesmente tem países que você não tem mais tempo para se relacionar, você simplesmente trabalha a vida inteira e você não tem tempo para isso. Você vai ver o Japão, sei lá, Japão, Coreia do Sul, você não sei, você não tá tendo não só isso, né? A Alemanha também, vários outros países. Você tem muito mais idosos também. E você tem muita gente que está trabalhando ali, está tendo que correr atrás ali de um PhD, alguma coisa assim. Como é que você vai parar para pensar em filho? Ah, mas dá para ter, é sofrido. Eu estou passando por isso. Então, é isso. E querendo ou não, eu vejo na região aqui também, eu acho que a creche mais barata aqui, meio período, R$ 2.000 por mês, né? Então, escola aqui na escola batendo 8 mil aí a mensalidade, então vamos ver o que a gente faz para sobreviver. Mais filho que isso não dá, não. É uma filha só e é o que eu falo. É isso aqui. Assim, faz sentido, tá fazendo sentido com a realidade? Tá. Aqui. Esses dados, assim, estão mostrando isso. Poderia mostrar outras coisas nesses dados? Sim, aí teria que ver de onde vem esses dados, qual foi a amostra que foi selecionada para poder fazer essa pesquisa, por aí vai, né? Isso aqui são insights. São insights que podem surgir. E aqui só fiz uma observação que, na verdade, tem menos outlier. Aqui eu botei aqui DF com um cluster sem outlier. Na verdade, tem menos outlier. Na verdade, eu acho que está intuitivo. Na verdade, menos outlier. Não necessariamente estão sem outlier. Eu estava chamando de outlier com e sem, né? Mas tem menos. E é só do PIB per capita. Aqui acontece, o que é que influencia? Vamos lá. Criei 3 grupos aqui, estão bem equilibrados ali na quantidade. Poderia dar um número bem discrepante, mas estão bem equilibrados. De repente tem essa divisão linear, sim. Então, vamos ver como é que fica isso. Poderia ser de outras formas, sim. Há várias outras formas. Se quiser, eu trago mais exemplos assim. Mas não foi o que eu usei nesse case, mas ok. Eu quero ver o grupo zero. Vou ver os 10 primeiros ali, como é que estão. Bangladesh, Butão, Bolívia, Botsuana. Botsuana não era o país mais livre da África aí, da liberdade econômica aí. Não sei como é que tá aqui, ó. A renda também. Tá indo, né? Tá indo. Vamos ver. Mas aqui a mortalidade infantil ainda tá horrível. Aqui tem muita coisa para melhorar. A gente olha a Austrália lá em cima, tá com 4, aqui tá com 50 e pouco. Expectativa de vida também chega nem 60 anos. Então, o que tá acontecendo? Né? A inflação tá alta ainda. Tem muita coisa lá para ajeitar. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui também. Posso olhar a média aqui. Eu tentei fazer o mesmo tratamento para poderem ver e comparar, né? Aqui acontece.
Precisei fazer uma pausa rapidinho aqui, voltei. Falando em filha, acordou ali, mas beleza. Continuar de onde eu tava aqui. Não vou estender muito também não, mas a ideia é o quê? Tá falando aqui que eu simplesmente tentei fazer o mesmo tratamento para todos aqui, para simplesmente ver, assim, fazer pequenas variações de ver qual é o impacto que tem nos meus dados. Aí aqui no caso, poderia botar 2 grupos também para comparar melhor ainda. Poderia botar 3 clusters aqui para esse. Cadê? Para esse aqui em cima, normalize 1, que é o outlier que estava chamando antes. Poderia botar 3 grupos aqui, fazer comparações também. Eu cheguei a fazer isso aqui, fiz vários testes, rodei, fiz 4, 5 grupos e fui vendo. E aí vi que fazia mais sentido. E eu não quero colocar um viés aqui para você simplesmente seguir isso aqui e, ó, esse é o caminho, esse aqui é o definitivo, o resultado definitivo e acabou. Não. O caminho é esse, na verdade. Você siga o caminho que acha melhor, você faça adaptações aí também. E assim, pegue os dados também, pegue os dados da sua empresa, vê como é que estão, tente fazer algum tratamento assim, vai vendo como é que se comporta, mas se baseando em testes estatísticos, vendo as métricas que estão usando, algoritmo, como é que o algoritmo se comporta, o que espera de resultado, como é que essas coisas vão acontecendo. Isso aqui eu acho que é o principal do vídeo. Então, tentei mostrar um pouco da teoria, um pouco da prática, mas foi isso. E o que acontece? Para fechar aqui, né? Aqui, só uma observação que eu acabei esquecendo de falar. Aqui eu tenho a média também, a mesma coisa, grupamento, tudo. O Brasil está no grupo 2. Mas aí, por exemplo, tinha comparado aqui, tinha tentado ver Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos não está mais aqui, porque tem a renda per capita acima de $50.000, algo assim. E é muito alta a renda per capita, não está aqui. Simplesmente é um valor extremo. E aí ele foi descartado. Será que a melhor forma é descartar os Estados Unidos e não é colocar num grupo específico ali? Ah, não, mas seria um grupo de poucos países. Ok, mas é um grupo. E hoje em dia é separado assim também. Faz sentido separar assim e de repente remover o outlier aqui não seja a melhor opção para esse caso aqui, para esse problema de negócio. E aí, por exemplo, vi aqui, vi outros aqui também, vi Singapura, vi Argentina. Aí eu fui vendo como é que estão cada grupo. Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, vou criar uma coisa aqui. Se não me engano é Singapura, assim, não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Faz o seguinte, rapidinho. Só para ver onde estão. Vou ver nos últimos 30 ali para ver onde tá. Coreia do Sul, Espanha. A renda per capita da Espanha tem maior que da Coreia do Sul. O que é isso? Para mim era o contrário. Ah, beleza. Ainda não tá na letra ali da Singapura. Vamos ver. É esse mesmo. Simplesmente, eu posso descartar isso aqui, não vou deixar isso aqui não. Simplesmente eu escrevi certo, pelo incrível que pareça. Simplesmente não está aqui. De repente aqui nesse outro dataset está e com certeza vai estar mais próximo desse grupo aqui, que é o grupo que tem a maior renda. Então, eu vou jogar isso aqui embaixo. Eu vou deletar só para não confundir depois. Então, vamos lá. Aqui, se colocar esse nome aqui da Singapura, tá aqui, tá no grupo 1, porque a renda $46.000 aqui. Primeiro até acima de 50, mas tá muito boa aqui. Isso aqui, se eu botar, vamos botar aqui outra curiosidade, botar a China, vamos ver como é que tá. A China tá com renda per capita baixíssima ali. Claro, tem 1 bi de habitantes ali, né, nem se fala. Mas o que acontece? Aí, outros estudos que eu posso fazer também, China, será que a renda, se eu separar só aquele miolo que tá em Shenzhen e arredores ali, será que a renda bate isso aqui? Porque já fiz alguns testes assim, tava passando de $50.000 ali naquela região. Mas aí eu olho a China inteira, parece a Nigéria aqui, né? Beleza. Nigéria, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Nigéria. Não sei se tá escrito assim. É um pouco mais baixo, mas beleza. E aí você pode fazer essas brincadeiras aqui, pode olhar como é que estão os dados, salvar aqui. Salvar com ele. Vou subir desse jeito que tá aqui. E a ideia é essa, né? Pegue os dados, replique essas metodologias aqui com os dados da sua empresa ali, o que você faz, ou um trabalho, um estudo, alguma coisa assim que você esteja fazendo. Faça modificações, faça adaptações, mas entenda o que está fazendo, entenda o que é cada um teste, a importância de ver se há uma clusterização ou não, antes de partir para os algoritmos de aprendizado não supervisionado, ver se é possível fazer esse agrupamento.
E o teste de Hawkins eu achei interessante para isso. Não sei se agora eu não conheço outro teste também. Tem que pegar, tem que ver. Muitas vezes eu pego um teste assim também. Você pode usar o GPT para ajudar a modelar matematicamente, mas também pode pensar na lógica ali que não está complexa. E é só subir aqui rapidinho. Você simplesmente tem uma fórmula matemática simples, onde eu botei aqui para baixo. Tem a fórmula matemática simples aqui, não tem 3 variáveis aqui para mexer. E é só entender o que faz, só entender o que é cada uma. Mesma coisa o K-nearest neighborhood. Aqui você simplesmente vê como é que funciona aqui, entender como é que o algoritmo funciona para ver o que está acontecendo aqui, como é que você gera seus dados, porque aqui essa aqui é a fórmula ali em cima. Aqui é só tratamento para poder chegar nas variáveis que vamos passar aqui como parâmetro. E aqui, ó, modifica isso aqui, modifica a amostra, modifica o que você está passando. Veja outras métricas aqui também, usei euclidiana, de repente você pode usar outra distância, tem distância Manhattan, né, ou TextCab, né, aquele formato ali muito conhecido em Nova York, que você pega x inteiro, depois vira e tem o y inteiro, não é essa diagonal aqui que a gente conhece que era essa derivação de Pitágoras aqui que seria, né? E veio de Pitágoras, né? Beleza. É isso. Por hoje é só, né? E semana que vem entrar com outro case. Eu tô pensando em alguns aqui também, que eu não tenho todos prontos, não. Tem uma ideia do que eu vou trazer nesses 10. E esse aqui já é o terceiro, já finalizando o terceiro. Vamos pro quarto agora. Eu vou pensar o que eu posso trazer. Vamos ver o que eu consigo de dados também. Muitas vezes eu tenho essas limitações que eu não consigo trazer dados que eu quero usar porque eu não tenho permissão. Ou tem alguma cláusula ali que eu não posso divulgar, ou simplesmente aí o que eu faço? Eu tento pegar o que eu fiz, trago para outros dados, mas nem sempre a mesma coisa vai funcionar para outros dados. Aqui, se eu fosse colocar dados de cliente, de repente dados baixados de algum CRM, pode ser que não funcionaria com K-means e K-medos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem outras formas de fazer isso também. Enfim, por hoje é só, é isso. E até mais, até a próxima aí. Valeu, até mais.